A neurose é um quadro clínico atípico por sentimentos e emoções negativas. E há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa, e os indivíduos neuróticos possuem uma grande apreensão sobre tudo à sua volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem às mudanças e às críticas. Você já deve ter ouvido expressões como do tipo, é uma neurose minha. E popularmente a palavra neurose ela é usada como uma gíria para classificar um comportamento ou um problema atípico. Por exemplo, pessoas que são impecáveis na organização ou que se preocupam demais com afazeres diários e profissionais. Embora o conceito de neurose utilizado pelas pessoas no dia a dia não esteja totalmente alinhado às definições da psicanálise, um fato é totalmente correto em ambas a preocupação excessiva. Esta é organizada de vestígios do passado que nos perseguem em todas as novas situações. O agravamento de sentimentos e emoções negativas que atingem constantemente os neuróticos podem causar transtornos mentais como depressão, ansiedade, fobias. No entanto, para compreendermos a totalidade desse quadro clínico, precisamos embarcar em uma viagem pela história da psicanálise e das classificações dos transtornos mentais. Esse termo neurose costumava ser utilizado para se referir aos distúrbios psicológicos e às doenças nervosas, como Alzheimer, Parkinson, as quais interferem na personalidade. E foi usado pela primeira vez em 1769 pelo médico escocês William Cullen. Ele acreditava que essas patologias estavam associadas à má gestão emocional. Mas em 1893, Sigmund Freud redefiniu esse conceito para fazer referência à forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas e como reagem à vida. A neurose é um dos pontos principais da psicanálise freudiana, e Freud acreditava que a angústia e o sofrimento são causados pelo inconsciente. São as perturbações preservadas nela que alimentam esse estado psíquico. Ele definiu 3 tipos de categorias: psiconeuroses, que seriam os transtornos emocionais enraizados em traumas da infância; neurose de transferência, ou seja, novas formas de neurose podem surgir ao longo do processo de psicanálise. O paciente transfere seus sentimentos de um relacionamento do passado para um do presente. O analista está sujeito a ser um alvo nesses casos. Na teoria freudiana, isso é um passo necessário para o processo de cura. E a neurose atual, em que Freud afirma que toda neurose baseia-se na vida sexual do indivíduo. As práticas que atualmente reagem à vida do indivíduo referente à sexualidade associam-se às modalidades de repressão da sexualidade. Essa definição foi suspensa à medida que Freud foi desenvolvendo as suas hipóteses sobre a angústia. Então estabeleceu 2 tipos de neurose: a neurastenia, que é o enfraquecimento do sistema nervoso central, e as psiconeuroses, que seria a histeria, a obsessão, a hipocondria. Tem também as neuroses narcísicas, que são resultado dos conflitos entre o ego e o superego. A pessoa sofre com sentimento de inadequação e exílio do mundo. A aparição desse tipo de neurose foi registrada na década de 50 no pós-guerra, época em que as pessoas estavam dominadas pelo pessimismo. A melancolia, por exemplo, foi definida por Freud como neurose narcísica, pois o melancólico não consegue se identificar com o outro. Pessoas nervosas, ansiosas e depressivas eram vistas como um empecilho para a sociedade a si mesmas. Assim, as suas condutas incomuns eram interpretadas como desordens mentais incuráveis, definidas como neurose. Ao longo da história, foram levantadas diversas hipóteses sobre a origem das neuroses. Freud acreditava que esta surgiu de conflitos entre o eu e o id, sendo que as necessidades do eu devem ser protegidas a todo custo dos impulsos irracionais do id. Ou seja, o nosso eu, a nossa personalidade, deve se manter afastada das vontades impulsivas como gritar com o chefe ou agredir alguém no trânsito que não condiz com a realidade. Outra teoria é que a neurose está relacionada a um conflito psíquico possivelmente originado na infância. E esse conflito é recalcado, o que na psicanálise é o fenômeno que atua como mecanismo de defesa contra as ideias que sejam prejudiciais ao eu. Em outras palavras, são situações, memórias, sentimentos que nós reprimimos para proteger a nós mesmos. E quando o neurótico passa por uma situação negativa que afeta a sua saúde mental, ele busca substituir os eventos passados por uma realidade mais satisfatória. Nesse mundo fantasioso, ele procura aliviar as suas angústias e satisfazer os seus desejos. Mas como esta não é real, existe o conflito entre a fantasia e a realidade. Além desses 3 tipos de neurose em que eu falei algum tempo atrás, existem outros tipos diversos de neurose, como a neurose traumática, que é originada
acompanhada de acontecimentos violentos e assustadores que deixam marcas no emocional da pessoa. Neurose de fracasso, que é o sofrimento derivado de consecutivas situações de fracasso. Neurose de destino, que seria a repetição de situações infelizes, causada na maioria das vezes pelo próprio indivíduo. As pessoas não percebem que estão causando essa repetição, por estarem alheias aos seus próprios comportamentos. E alguns sintomas da neurose são fobias, ansiedade, sensação de vazio e não pertencimento, paranoia, isolamento social, apatia, insônia, pessimismo, angústia, melancolia. As neuroses são tratadas com psicoterapia ou psicanálise, porém a abordagem cognitiva comportamental pode ser recomendada porque ela trabalha a forma como a pessoa vê, sente e pensa sobre a dor e o sofrimento emocional. Com o passar do tempo e das décadas e o aparecimento de grandes eventos históricos como as guerras mundiais, a psicologia e a psicanálise foi se desenvolvendo. Os profissionais passaram a ter mais entendimento sobre as neuroses e, a partir da publicação do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em 2013, os tipos de neurose foram se desmembrando em vários transtornos mentais para melhorar o tratamento destes. Assim, a terminologia neurose foi substituída pelo termo transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno dissociativo e daí por diante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter conseguido trazer para vocês uma melhor compreensão sobre as neuroses e, se por um acaso você se identificou com tudo isso que a gente conversou, não deixe de buscar uma ajuda, tá ok? Se inscreva no canal, me siga no Instagram, o link das páginas estarão todos aqui nas minhas descrições e coloque aqui nos comentários o que você tem achado desse vídeo de hoje. É sempre importante saber a opinião de vocês para que eu possa cada vez mais trazer aqui informações com mais qualidade, ok? Para que a gente possa continuar a nossa conversa, beleza? Então não deixe de comentar, não deixe de se inscrever e de me seguir lá no Instagram, tá bom? E te espero no próximo vídeo, beleza? Fica um beijo do Paulo para todos vocês e até mais.